Vamos aí nos situar novamente. Ok, próxima pergunta que a gente ficou aí no textos, né? Os textos, mas não as imagens públicas no site, resposta errada. Tanto faz texto como imagem, a gente pode utilizar em qualquer outro aplicativo aí, no qualquer outro utilitário, tá? Então a gente vai poder utilizar. Próxima pergunta. O navegador Internet Explorer não pode ser executado no sistema operacional Linux, visto ter sido criado exclusivamente para ser executado no ambiente Windows. Certo ou errado? Errado, né? O Internet Explorer, ele pode ser executado no Windows ou no Linux, só que ele não está perguntando como, ele só quer saber se pode ou não pode. E pode, independente da configuração que você vai fazer, ele pode ser executado na plataforma Linux. Tá? Claro que depende de uma instalação, uma configuração melhor. Não é simplesmente chegou e instalou. Tá? Mas ele não está perguntando essa parte. Ele só está querendo saber se pode ou não pode ser executado no Linux. Então está, questão, navegador Internet Explorer não pode, então está errado. Próxima questão. Na realização de pesquisa de determinados assuntos no site de busca, o Google julgue o seguinte, vamos lá. O símbolo mais indica ao buscador que o termo que o sucede deve ser adicionado de 1 na quantidade de referência encontrada. Aumentaram bem o volume, né? Então, vamos lá de novo. O símbolo mais indica ao buscador que o termo que o sucede deve ser adicionado de 1 na quantidade de referência encontrada. Certo ou errado? Certo ou errado, galera? Olha só, o sinal de mais, no caso aí, vai estar errado. Tá? Ele não adiciona 1 a mais, tá certo? Ele apenas indica que aquele ali deve ser adicionado à pesquisa. Ele não exclui que nem o sinal de menos. O sinal de menos, ele já exclui da pesquisa. O sinal de mais, ele já inclui na pesquisa. Tá? E geralmente, o sinal de mais, ele já é como se já tivesse na palavra. Tá? Então, aí no caso, o símbolo mais indica ao buscador, né? Indica ao buscador que o termo que o sucede deve ser adicionado de 1 na quantidade de referências encontradas, não está correto, tá certo? Está errado a questão. Agora eu acho que é só de site de pesquisa, né? Lá vem as aspas. As aspas indicam ao buscador que o assunto descrito fora das aspas devem ser considerado na pesquisa e o assunto descrito entre as aspas deve ser desconsiderado. Certo ou errado? Errado, né? As aspas, elas indicam que a pesquisa deve ser daquela forma ali, daquele jeito, ela não desconsidera a pesquisa. Pelo contrário, ela dá ênfase àquela pesquisa, tá? Quer dizer que deve ser o site, a busca deve ser igual àquela, idêntica àquela. Então, as aspas. Próxima questão. Para que sejam retornados dados que não contenham determinadas palavras, deve-se digitar o símbolo de menos, como a gente já comentou agora, né? Comentou agora há pouco, na frente da palavra que se pretende suprimir dos resultados. Essa daí está correta. O sinal de menos exclui aquela palavra ali de ser procurada. Certo ou errado? Próxima questão. Considerando a figura acima que ilustra parte do painel de controle do sistema Windows 7, julguem o item subsequente. Ao se clicar no ícone Sistema e Segurança, é possível verificar as configurações do Windows Update. Certo ou errado? Errado? Certo.
está correto. É lá dentro do sistema de segurança, da central de ações, que está, no caso, o Windows Update. É lá dentro de sistema de segurança do painel de controle. Então, está correto. O painel de controle, ele trabalha com a parte de configuração do seu computador. E ele se torna um pouco mais difícil, por quê? Porque os usuários não costumam utilizar o painel de controle. Eles deixam poucas coisas do painel de controle, como aparência, contas de usuário, tá? ainda é utilizado. Mas a maioria do painel de controle ainda é um pouco desconhecido do usuário caseiro. Quando a gente fala do usuário caseiro, é porque exige um pouco mais de técnica para trabalhar com o Windows, com o painel de controle, desculpe, o Windows Explorer, com o painel de controle. Então, ele ainda é um pouquinho, um pouco difícil para o usuário caseiro desvendar os mistérios aí do painel de controle, que é uma coisa aí que, pela banca saber, ele coloca algumas questões aí a mais de painel de controle. Para executar o navegador Internet Explorer, é suficiente clicar no ícone Rede e Internet. Certo ou errado? Nada a ver, Ou seja, para você navegar no Internet Explorer, basta clicar no ícone lá na barra de tarefas do Internet Explorer, ou até mesmo no ícone de atalho que fica na área de trabalho. Essa parte aí de redes e internet, ele trabalha com a parte de configuração da tua rede, ou seja, da tua internet. É lá nessa parte de redes e internet é que nós vamos trabalhar com a instalação de placas. A gente pode instalar uma placa de rede através desse item. É lá que a gente vai configurar o IP, tá ok? Existem dois tipos de IP, o IP fixo e o IP dinâmico. Qual seria o IP fixo? Aquele que você coloca, abre aí essa parte de internet e coloca o IP. Então, aquele IP vai ser fixo. Só que, olha só, ele é fixo para a tua rede. No momento que tu entra na internet, aí aquele teu IP, ele vai ser fixo para a tua rede, e na hora que tu entra para a internet, ele vai te adicionar um novo IP para te poder navegar na internet. Porque senão, quando tu coloca um IP fixo, o que acontece? Você fica lá com aquele IP. Vou dar um exemplo de IP mais fácil que eu lembrar agora, 10.0.0.10. É o número de um IP que pode ser de um computador. Beleza, botei esse IP no meu computador. Quando eu entro na internet, a internet é o quê? Uma ampla rede mundial de computadores. Quando eu entrar, tu acha que não vai ter um IP igual ao meu? 10.0.0.10? Com certeza vai ter. Então, o que acontece? O sistema do meu roteador, ele vai me adicionar um IP para eu poder navegar na internet sem ter duplicação de IP, tá? Aquele IP fixo que eu coloquei é para a minha rede, é para o meu grupo de trabalho, tá certo? Então, o IP fixo é esse IP que eu coloco. Já me perguntaram, professor, o IP é fixo, eu não posso alterar o IP? Eu posso alterar o meu IP, o IP da minha máquina. Outra é o IP dinâmico. O IP dinâmico é aquele IP que quando eu ligo o meu computador, quando eu ligo a minha máquina, ele vai fazer uma checagem na rede e ele faz o quê? Ele verifica quais são os IPs que estão sendo utilizados. Ele verifica e coloca um IP para mim que não está sendo utilizado na rede. Isso é o IP dinâmico. O IP fixo é o IP que eu coloco. O IP dinâmico é o IP que a rede adiciona ao meu computador quando ela entra na rede, certo? Então, beleza, vamos continuar. Então, nessa parte de redes internet, eu posso, além de colocar o IP, trocar o IP da minha máquina, eu posso configurar minha placa de rede, como eu já comentei, e eu posso também, eu posso ver o status da minha rede. A partir de lá eu vejo se eu estou conectado com a internet, ou se eu estou tendo uma conexão só com a minha rede, ou eu posso também ver se eu estou, isso tudo por internet, redes internet. Eu posso ver o status, se eu estou conectado via Wi-Fi, sem fios, ou via a cabo.
Isso tudo lá em redes internet. E a partir de lá também que eu verifico quem é que eu posso compartilhar as minhas bibliotecas, né? Que geralmente não é o que é o recomendável. O recomendável não é eu compartilhar. O que é o compartilhar, professor? Compartilhar é eu colocar algo disponível na rede para qualquer pessoa visualizar. Geralmente o que acontece? Eu disponibilizo uma pasta, compartilho aquela pasta na rede e coloco o que eu desejo que alguém precise ou que eu desejo que alguém visualize durante a rede. Eu não vou liberar, compartilhar todo o meu HD, que aí, né, é privacidade demais, a pessoa pode fazer qualquer coisa que desejar no meu computador, tá? É isso que é o sonho, né, de qualquer hacker, né, ou cracker. A gente já sabe a diferença do hacker e do cracker. O hacker são pessoas muito inteligentes, programadoras, que são pagas para trabalhar, para defender, né, contra a invasão, ou são pagas até mesmo para invadir. Como assim, professor? São pagas para invadir no sentido de testar determinada segurança na rede, tá? E já os crackers já são aqueles outros que fazem a mesma coisa por diversão ou para destruir ou para conseguir alguma coisa maliciosamente, tá certo? Então vamos lá para a próxima questão. Com relação à internet e suas ferramentas, julgue os itens a seguir. No Internet Explorer, a opção adicionar favorito faz que páginas acessadas sejam visualizadas por outros usuários do site, certo ou errado? No Internet Explorer, a opção adicionar favoritos faz que páginas acessadas sejam visualizadas por outros usuários do site. Não, está errado. Quando você bota aí favoritos, é para você guardar aquela página ali, para depois você não ir procurar novamente ou colocar o endereço. Já vai ficar salvo lá o endereço para você acessar novamente, tá? Então aí no caso não é para outros usuários, né, dos sites aí. Próxima questão. O Facebook, espaço público e gratuito, permite a troca de informações entre usuários cadastrados, que criam suas redes sociais. As informações postadas em uma página pessoal podem ser vistas por todas as pessoas que estejam cadastradas no Facebook, em todo o mundo. Aí vem o contestador, né? Vem a parte de contestar. Ou seja, professor, eu posso proibir isso aí, né? Eu posso proibir. Mas aí ele não está perguntando se tu pode proibir. Ele está perguntando se o Facebook, espaço público, né, e gratuito, permite a troca de informações entre usuários cadastrados que criam suas redes sociais. As informações postadas em uma página pessoal podem ser vistas por todas as pessoas que estejam cadastradas no Facebook em todo o mundo. Ela vai ter a liberdade de olhar. Agora, se você coíbe ou não, aí já é outros 500. Mas vai ser um espaço. A internet não é espaço público? Então, o Facebook, né, quando você não coloca restrito a determinadas pessoas, é por padrão que vem essa restrição? Não, é depois que você configura e ele vai ficar desse jeito. Então, a questão está correta, não está errada, né? Tudo que geralmente as perguntas das bancas é com efeito em cima do que? Do padrão, tá? É em cima do padrão que o programa já vem executando. Não é do que você pode modificar depois. Ok, vamos para a próxima questão. No campo apropriado do site de busca do Google, para se buscar um arquivo do tipo PDF que contenha a palavra PM Maranhão, PMMA, deve-se digitar os seguintes termos: PMMA, espaço,
file type, PDF, certo ou errado? Está correto. Esse file type, né, você pode botar o file type e botar a extensão que você desejar. Professor, eu acho que dá errado, porque não tem aquele ponto ali não. É o ponto final, negão. Isso é ponto final, não faz parte né? Não faz parte da procura não. Porque já teve gente que colocou errado porque pensou que o ponto final fazia parte, né, da procura. Não faz parte da procura, é o ponto final, tá? Então a questão está correta. Você pode usar esse file type e depois dos 2 pontos colocar a extensão que você deseja localizar os arquivos. Professor, mas se eu colocar PMMA e não colocar esse negócio de file type, botar logo PDF, ele localiza também, não é verdade? Mas ele está perguntando ele está perguntando se esse comando faz o que você está pedindo. Ele não está perguntando se sem isso não vai fazer. Mas eu entendi, já teve aluno que já me disse a mesma coisa. Professor, está errado, porque não é preciso eu fazer isso. Eu posso simplesmente botar PMMA, PDF, que ele localiza lá o resto, tá? Então, vamos lá, vamos para a próxima questão. A questão está certa ou está errada? Está certo, show de bola. Programas como Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari e outros, e Outlook Express, são denominados browsers, softwares usados para navegar em página web, certo ou errado? Pessoal, dá para ouvir até lá atrás, não dá? Porque parece que, né, eu estou falando muito perto do microfone ou aumentaram bastante, né? Yes, certo ou errado? Errado, por que errado? Exatamente, galera, estão ligados aí, né? O Internet Explorer, show de bola. Mozilla Firefox, show de bola. Safari, show de bola. Outlook Express, negado, né? O Outlook Express é um programa de e-mail, tá ok? É um programa de e-mail. Então a questão está errada por causa desse rapaz aí, Outlook Express. Vamos para a próxima questão. Com relação aos conceitos básicos, ferramentas e aplicativos da internet, julguem os itens abaixo. No Google, ao se iniciar uma pesquisa com a palavra Awintest, a busca vai restringir os resultados a páginas que se encontrem armazenadas fora do país onde a consulta foi originada. Está errado, né? Awintest, ele não faz isso, tá? Awintest, o que ele faz? Sei lá, professor, eu nunca nem vi essa palavra aí, né? Awintest, ele coloca naquelas, né? Não tem, quando a gente faz a pesquisa, que ele coloca o endereço e coloca o texto embaixo do endereço? O Awintest, ele faz com que o texto que você colocou saia ali, ó, apareça ali naquela parte ali, Awintest. Então sai no texto também. O que você botou para ser localizado, além dele botar a URL, que é em azulzinha, ele coloca no texto também, tá certo? Claro que a Awintest não é tão utilizado no dia a dia, mas dia a dia é uma coisa, concurso é outra, né? As bancas é outra coisa. Então a questão está errada. Não, a Awintest não busca, não vai restringir o resultado, né, fora do país. Está errada a questão. Próxima questão. O Twitter é uma rede social na qual, né, é permitido escrever mensagens de até 300 caracteres. Essa mensagem pode ser recebida por pessoas que estejam acessando
diferentes redes sociais. Apesar do Twitter não ser tão, né, utilizado aqui, não tanto quanto lá fora, mas o Twitter, ele está errado a questão. Ele não compartilha isso tudo com todo mundo que está em qualquer rede social, né? Então, está errado a questão. Próxima. O Internet Explorer é um navegador oferecido gratuitamente pela Microsoft junto ao sistema operacional Windows e que, por ser de código aberto, pode ser instalado em qualquer computador. Eu costumo dizer para os meus alunos em sala de aula, quando a gente está corrigindo questões, que eu não vou ler a questão, porque quando eu leio a questão, parece que como eu leio a questão, eu acabo dando dica para eles responder certo ou errado, né? E a questão aí, galera, está certo ou está errada? O Internet Explorer, ele é de graça? Ele é de graça instalado junto com o Windows? O Internet Explorer é vendido separado? Não, ele vem dentro do Windows. Então, isso aí é verdade, né? Agora, ele é código aberto? Não, ele não é código aberto, tá certo? Você não pode pegar o código dele, alterar, não, senão você vai receber sanções se o fizer, né? Se tiver como fazer, tá? Então, ele é código fechado. Ele não é um software livre, tá certo? Ele é um código proprietário, né, da Microsoft. Então, a resposta é errado, tá? O Outlook Express permite o envio de mensagens a um usuário com cópia oculta para diversos outros usuários simultaneamente. Certo ou errado? Eu escutei errado, né? Certo, professor. Olha só, não é só o Outlook Express que faz isso. E como é que caracterizo? Como é que eu identifico essa cópia oculta? Qual é a abreviação que recebe? CCO. Só o CC é o quê? É só o com cópia, para você mandar para outra pessoa, mas não vai ser oculto, tá certo? E o CC, ele é até pouco utilizado. O CC é o quê? É com cópia, quando você quer mandar uma cópia para outro endereço. E geralmente a gente utiliza na mesma linha que a gente utiliza o primeiro, só que a gente separa por ponto e vírgula. Aí ele é a mesma coisa de com cópia, tá certo? Então, só o primeiro endereço é no C, no CC é com cópia para outra pessoa, que a outra pessoa vai ver para quem você mandou também. Se você colocar uma listagem lá, vou enviar esse arquivo, né? Um rapaz acabou de me pedir o material, né? Beleza, tem o material. Aí ele diz assim, professor, manda por e-mail. Se eu fosse mandar para todo mundo, o que acontecia? Se eu não colocasse cópia oculta, vocês iam ver o endereço de todo mundo, né? Agora eu botando com cópia oculta, CCO, aí ninguém vai ver para quem eu estou mandando. Ninguém vê o e-mail de ninguém, tá certo? Então, está correto aí essa primeira de Outlook Express. O Outlook Express permite o envio de uma mensagem a um usuário com cópia oculta para diversos outros usuários simultaneamente. Show de bola, está correto. Diferente do Outlook Express, o webmail, né, pode ser acessado de qualquer computador, independente de configuração prévia. Está correto isso aí? O que é o webmail? O webmail, professor, é aquele e-mail lá que o Hotmail, né, que o Gmail, tá certo? Que essas outras empresas, outros sites disponibilizam para os usuários. Isso seria o webmail. Já os programas de e-mail são os programas específicos que ficam na máquina, você instala na máquina para poder trabalhar, mandando, enviando e recebendo e-mails e outras tarefas a mais, não só enviar e receber e-mail, tá certo? O Outlook, por exemplo, ele não é simplesmente só para enviar e receber e-mails, tem a parte de agenda, tem a parte de compromissos, tem vários locais, ele é um programa, um software bem completo, apesar, né, do pessoal usar hoje em dia mais o webmail. Mas a parte de Outlook Express, ela é utilizada muito corporalmente. Nas empresas, ele já é mais explorado.
de que ao público assim. Então, vamos lá. Diferente do Outlook Express, o webmail pode ser acessado de qualquer computador, independente de configuração prévia. Certo, está correto, né? Diferente do só o Outlook Express, que é daquele computador. O webmail, não. Qualquer computador que você se sentar na frente e botar lá a URL, o endereço da empresa que foi o teu servidor de e-mail, aí você vai poder enviar ou receber e-mail para quem você desejar. Então, está certo aí a questão. Próxima questão. Considere que um usuário necessite utilizar diferentes dispositivos computacionais permanentemente conectados à internet, que utilizam um software cliente de e-mail, como o Outlook Express. Nessa situação, o usuário deverá optar pelo uso do protocolo IMAP. Olha só, antes de mais nada, vocês responderam certo ou errado? Vocês já leram e já responderam, não foi? Não? Beleza, professor, eu não respondi porque eu não sei o que é IMAP, eu não sei o que é POP, né? Então, olha só, essa parte de IMAP, IPOP e SMTP são protocolos. E esses protocolos, eles são utilizados para envio e recebimento de e-mails, de mensagens. Então, agora vamos aprender a diferenciar. O SMTP, ele é para envio de e-mails. O SMTP. Beleza, pronto, acabou. Agora, o POP e o IMAP, ele é para recebimento de e-mails. Agora tem a diferença de um e de outro, tá? O IMAP, ele é o recebimento de e-mail que a gente tradicionalmente utiliza, porque ele é mais atual também, tá? Que ele não apaga do servidor, tá? Eu posso utilizar online ele todo o tempo. As mensagens vão continuar nas nuvens, ou seja, vai continuar lá no meu e-mail. Agora, o POP3 é para recebimento de e-mails, mas ele pega da internet. Ele tira da nuvem e deixa só no seu computador. Ele trabalha offline. Você pode, usando o Outlook, você pode acessar o seu e-mail, olhar todos os e-mails. Se você já tiver baixado, olhado os e-mails, ele baixa para a tua máquina, tá certo? E o que acontece? Você vai poder trabalhar offline, sem ter internet. Você pode entrar no teu e-mail, verificar os teus e-mails que você já baixou. No momento que você precisa consultar um e-mail que ainda está na sua caixa postal, aí ele faz a conexão, tá ok? A diferença do IMAP para o POP é essa, que uma, ele pega os e-mails, e a outra, ele só consulta os e-mails. E o IMAP, ele é mais atual e mais robusto do que o POP3, tá ok? Então, todos esses aqui, ó, POP3, IMAP, tá? E o SMTP é para trabalhar com e-mail. Olhou eles três, tem alguma coisa, tem alguma relação com e-mail. Aí vem a diferença que o SMTP é para receber e-mail, não é? Não, é para enviar. E o POP e o IMAP são iguais, não é verdade? Não, professor, não são iguais. Eles servem para receber, mas tem sua diferença. Que um pega das nuvens e o outro, ele só consulta. Você pode usar a todo momento, tá? Aí vamos voltar, né, à nossa questão. Considere que um usuário necessite utilizar diferentes dispositivos computacionais permanentemente conectados à internet que utilizem um software cliente de e-mail, como o Outlook Express. Nessa situação, o usuário deverá optar pelo uso do protocolo IMAP, Internet Message Access Protocol, em detrimento do POP3, Post Office Protocol, pois isso permitirá a ele manter o conjunto de e-mails no servidor remoto ou, alternativamente, fazer o download das mensagens para o computador em uso,
certo ou errado. E aí? Certo ou errado? Ele no finalzinho, né? No finalzinho ele bagunça a questão que estava tão bonita. Tá ok? Considere que o usuário necessite utilizar diferentes dispositivos computacionais, permanentemente conectado à internet, show de bola, que utilizam um software cliente de e-mail, como o Outlook Express. Nessa situação, o usuário deverá optar pelo uso do protocolo IMAP, né? Em detrimento do POP, em vez do POP3, pois isso permitirá a ele manter o conjunto de e-mails no servidor remoto ou, alternativamente, fazer o download das mensagens para o computador em uso. Aí não, aí ele tem que usar o POP3 mesmo. O IMAP ele não faz isso, tá ok? Só o POP3. O POP3 ele tem essa alternativa também de configurar e deixar. Você pode baixar ou pode configurar ele para ficar nos dois, para não baixar, tá certo? Então, a resposta está certo ou errado? Errado, né? Ele não vai escolher o IMAP em vez do POP3, ele vai usar o POP3, principalmente pelo uso do Outlook, principalmente pelo uso do software que ele está usando. Próxima questão. No Outlook Express, caso se envie uma mensagem com o uso do recurso CCO a mais de um endereço eletrônico, a mensagem encaminhada permitirá a todos os recebedores ver a relação de destinatários, certo ou errado? Se ele mandar CCO, não dá para olhar ninguém, né? Só para ele mesmo que foi, tá? No Outlook Express, caso se envie uma mensagem com o uso do recurso CCO, com cópia oculta, a mais de um endereço eletrônico, a mensagem encaminhada permitirá a todos os recebedores ver a relação de destinatários. Errado, não está correto. Ele não vai olhar ninguém, só para quem ele foi enviado. Para quem eu enviei a mais, não vai ser enviado, tá? Não vai ser visualizado, tá? Vai ficar oculto. Então, essa aí está errada. Vamos para a próxima questão. O Outlook Express permite a configuração de mais de uma conta de correio eletrônico para enviar e receber e-mails, certo ou errado? O pessoal vai chutar agora, né? E cuidado com esse chute no CESP, né? Porque CESP é complicado você chutar e perder 2 pontos. Ok, deixar em branco, né? Só deixa de ganhar 1. Bacana. O Outlook Express permite a configuração de mais de uma conta de correio eletrônico para enviar e receber e-mail. Certo ou errado? Alguém disse errado aí? Pois acabou de perder 2 pontos, tá? Porque é permitido, você pode usar mais de uma conta configurada no seu e-mail Outlook, tá? No outro é que não, que a gente tem que desconectar para entrar com outra conta, no webmail. Outlook não, você pode ter mais de uma conta configurada para enviar ou receber e-mails aí no seu computador. Vamos lá para a próxima questão. Eita, que a garganta seca é rápido. Ao se clicar a pasta, né? Dá para vocês lerem aí? Itens enviados. Ao se clicar na pasta itens enviados, será apresentada a lista de todos os e-mails que foram enviados a partir do Outlook Express, certo ou errado? Está correto, né? Isso aí é em qualquer e-mail ou webmail. Se você clicar em itens enviados, vai estar lá para todo mundo que você enviou, né? Então está correto. Enviou qualquer coisa aí de errado, vai lá e apaga, tá? Próxima questão. Na próxima questão, nós vamos trabalhar um pouquinho com a segurança da informação, tá? Segurança da informação.
Com base nos conceitos de segurança da informação, julguem o próximo item. Os programas, documentos ou mensagens passíveis de causar prejuízo aos sistemas podem ser incluídos na categoria de malwares, que podem ser divididos em 3 subgrupos: vírus propriamente dito, worms e trojanos, ou cavalo de Troia. Tá certo ou errado? Olha só, primeiramente, a gente tem um antivírus no nosso computador, no nosso Windows 7, já nativo, não é verdade? Não é verdade. Nós não temos um antivírus ativo, né? Professor, mas o Windows Defender não é um antivírus? Não, ele não é um antivírus. Pelo menos no Windows 7, não, tá? No Windows 10, ele já é considerado um antivírus. No Windows 7, ele ainda não é um antivírus, ainda não evoluiu a tal ponto, tá? Mas, então, para que serve o Windows Defender do Windows 7, tá? Olha só, tem uma polêmica aí, mas ele não é um antivírus. Ele é um anti-spyware. Ele é um anti-spyware. O que é um spyware? Hein, galera? O spyware, ele não deixa de ser o quê? Ele é um vírus. Spyware, existe 2 tipos de spywares. Todos 2 fazem a mesma coisa, só que um faz por bem e outro faz por mal. Os spywares são programas espiões, ou seja, uns spywares são utilizados por algumas empresas para saber o teu gosto, o que é que tu procura na internet. Então eles pegam essas informações e eles jogam para vocês informações sobre aquilo. Isso é que o spyware faz. Agora tem o outro tipo de spyware, que aí ele já para efeitos maliciosos, que ele já pega informações suas para poder fazer, né, determinadas finalidades que não são boas, tá? Então o spyware, ele não deixa de ser um tipo de vírus. Aí o que acontece? O Windows Defender podia ser classificado como um antivírus, só que ele vai ser um antivírus de um vírus só. E o que acontece? Olha, quando a gente fala de vírus, é popularmente falando de vírus. Como a gente está estudando para concurso, está errado a gente chamar vírus. Ah, entrou um vírus, né, no meu computador. Eu não sei a classificação daquilo ali. Aquilo ali é um malware, né? Agora eu não sei que tipo de malware é aquele, pelo menos ainda não sei. Ainda não sei. Então o que acontece? Quando eu chamo vírus e classifico todo mundo por ser vírus, está errado. Vírus é o nome de um só malware, tá? O nome correto é malwares. Malwares é generalizando tudo, todos os programas maliciosos, tá? Que é usados para furtar informações, tá ok? Então isso são malwares. Só que se tornou popular chamar de vírus, tão popular a tal ponto que as empresas fizeram o quê? Vende-se antivírus. Ou seja, se eu fosse ao pé da letra, aquele antivírus pega só vírus, ou seja, um tipo de vírus, igual o Defender, o Windows Defender. Só que o que acontece? Será que ia vender anti-malwares? O cara não sabe nem o que é malware, né? Então ele não ia comprar isso aí, não. Anti-malware eu não quero, eu quero um antivírus, tá? Então ficou melhor classificar todos como vírus. Só que lembrando, popularmente é uma coisa, concursamente, né, é outra. Nosso concurso é teoria. Então, para a gente, vírus é um tipo de malware. Malwares tem vários. Ou seja, o que são malwares? Malware é um programa, Malware é um software, tá? O pessoal pergunta, professor, malware é um software? Vírus é um software? Todos dois, né? Malwares são softwares
E esse tipo de malware que tu está chamando de vírus, também é um software. Professor, apareceu do nada esse software? Não. Um programador, né, que tem conhecimentos bem avançados de programação, ele fez, né, um programa que fizesse algo para ele, de alguma forma. Ele programou para fazer alguma coisa, uma coisa específica, uma função específica, tá certo? E começou essa história de vírus, e hoje em dia é milhões de vírus aparecendo todos os dias. Por isso que o antivírus, ele tem que estar atualizado todo dia. Professor, o antivírus, ele vai deixar o meu computador mais lento? Vai, principalmente na inicialização. Quando você ligar o computador, o antivírus, ele vai atualizar. Aí ele vai atualizar o sistema dele de registro lá, de assinatura digital. Aí ele vai atualizar, e nessa atualização, ele vai deixar o teu computador um pouco mais lento. Não tem para onde correr, tá certo? Então, voltando aqui na nossa questão. Os programas, documentos ou mensagens passíveis de causar prejuízo aos sistemas podem ser incluídos na categoria de malwares. Show de bola! Que podem ser divididos em 3 subgrupos. Vírus, né? A gente vai ver aqui a diferença. Vírus, propriamente dito, worms e trojans, ou cavalo de Troia. Trojan e cavalo de Troia, mesma coisa. Então, só são essas 3 categorias. Podem ser enquadrados nessas 3 categorias. Não, professor, está errado, porque tem vários tipos de vírus, não é só esse, ou seja, vários tipos de malwares. Tem o sexta-feira 13, tem o backdoor, tem o robótico, tem tantos, né? Tem aí, né? Tem o vírus da Madonna, né? Tem até vírus da Madonna. Enquanto ela dançava, o cara fazia o raspa por trás, bagunçava teu computador. Então, o que acontece? Ele está dizendo que se enquadra nessa categoria, por quê? Porque o Trojan, ele leva todo mundo. Tá? O Trojan é o quê? O cavalo de Troia. Todo mundo aqui conhece a história do cavalo de Troia, né? Todo mundo assistiu Troia aí, né? Então, o que acontece? É o presente de grego. Eles levam um programa ou um arquivo, ele é enviado, ou você baixa da internet, e ele faz o que deveria ter feito. Se for um programa, ele faz o que ele tem que ser feito. Mas, junto com o programa, o tipo de malware vai junto. Aí esse malware, aí ele pode fazer várias coisas. Ele só está dizendo que a categoria é trojans, cavalo de Troia, worms ou vírus propriamente dito. Então a gente está vendo a diferença do cavalo de Troia, do trojan, mesma coisa, que ele leva qualquer vírus com ele, né? É o presente de grego. Se você baixa ou alguém te envia um arquivo e nele vai alguma coisa, é considerado o cavalo de Troia, tá ok? A categoria dele, que a maioria dos vírus, a maioria dos malwares vão junto com o cavalo de Troia. Agora vem essas 2 categorias, que é vírus e worms. O vírus, ele precisa de um hospedeiro. O vírus, ele infecta um arquivo. Já o worms, não. Ele não precisa de ninguém. Ele se autorreplica, né? Ele se envia, ele invade a tua caixa de e-mail, começa a enviar para os teus amigos, né? É dele que a gente fica recebendo aí e-mail de outro amigo, pensando que foi o amigo que mandou, tá ok? Então esses aí são os worms, são vermes, tá ok? Que eles são autorreplicáveis, mas não precisa de ninguém. Já o vírus, ele precisa de um arquivo para poder contaminar aquele arquivo. Então essas 3 categorias, subgrupos que ele está dizendo, tá ok? Então, voltando à pergunta novamente, né? Está certo ou está errado a questão? Está certo a questão. Depois dessa palestra toda, por causa de uma questão, né? Então está certo, tem que estar certo, professor. Ok, então está correta a questão. Próxima questão. Acerca de redes de computadores e segurança da informação, julgue o item subsequente. A criptografia, mecanismo de segurança auxilia, né? Auxilia na prevenção
da confidencialidade de um documento. Transforma por meio de uma chave de codificação, né, o texto que se pretende proteger. Então, ele está perguntando se a criptografia, que é um mecanismo de segurança que auxilia aí na prevenção, ou seja, na confidencialidade de determinado documento, tá? Se ele faz isso mesmo, se ele faz uma determinada... Porque assim, ó, criptografia, né, a gente vê muito essa palavra criptografia, né, os viciados em WhatsApp aí, né, vê muito essa mensagem lá em cima. Agora contamos com uma nova criptografia para, né, proteger mais as suas informações. Então, o que a criptografia faz? Ela coloca um código no teu arquivo. Se for arquivo de texto, ele mistura as informações para ser junta novamente só lá quando chegar no destino. Se for um arquivo, você pode botar um tipo de criptografia que é uma senha normal, tradicional, tá certo? Existem vários tipos de criptografia e todos eles servem para proteger determinados documentos. Então, a questão está certa ou errada? Está correta. No Microsoft Office, né, lá no Word, lá no PowerPoint, lá no Excel, você pode criptografar o teu documento? Certo ou errado? Questão CESP aí de última hora. Você pode criptografar, eu vou fazer melhor. Eu posso criptografar o meu documento do Word, eu posso botar uma criptografia nele, eu posso criptografar uma apresentação, né? E não posso criptografar uma planilha, certo ou errado? Está errado? Está errado, por quê? Professor, eu disse que está errado só para chutar, porque eu não sabia nem que era criptografar, né? Criptografia eu posso. Se você for lá no botão do Office, né, você vai lá no botão do Office, clica no botão do Office, vai aparecer as opções. Você pode colocar a senha sem que seja criptografia. Você pode botar lá em salvar como, ferramentas, e você pode botar 2 tipos de senha no seu documento. Quais são os 2 tipos? Senha de gravação e de proteção. A senha de gravação, eu não consigo nem entrar no documento, não é verdade? Já tem gente que está no automático. É mentira, né? A senha de gravação, eu não posso, eu vou poder abrir o teu documento, não posso alterar o teu documento, não é verdade? Eu posso alterar, o automático ainda está funcionando, né? Eu posso alterar, eu não vou poder salvar, gravar as alterações, aí eu não vou poder, porque ele vai pedir a senha, só tendo a senha para me salvar. Mas em compensação, eu posso salvar como? Aí não é muito vantajoso eu botar essa senha de gravação. Como, professor? Não entendi. Beleza, eu te dei um arquivo de apresentação minha de aula, né, com a senha de gravação, para te não alterar, né, para te não fazer o plágio, né, o famoso plágio aí, usar minhas informações. Aí o que acontece? Tu pode alterar, ele não deixa tu gravar, salvar as alterações, mas em compensação ele deixa tu salvar como. E aí é vantagem? Salvar como é o quê? É salvar com outro nome ou em outro local. Tu que é o besta, tu vai salvar com outro nome e ficar com o arquivo só teu agora, com minhas informações. Então não é vantajoso eu colocar a senha de gravação. É vantajoso eu colocar a senha de proteção. A senha de proteção não deixa nem tu abrir meu arquivo. Na hora que está 2 cliques para executar senha, aí pronto. Fica logo injuriado, aí apaga o arquivo. Se fela da mãe, né? Botou senha no arquivo. Aí tu apaga, professor, mas não pode apagar. Pode, não tem problema nenhum. Tu clicou lá, delete, vai embora. Tu não pode abrir o arquivo. É proteger o arquivo contra o teu acesso. Não é para proteger contra apagar o arquivo. Tá ok? Então, essa criptografia aí, isso aí foi colocando senha tradicionalmente. A criptografia, ela é lá no botão do Office, tá certo? Lembrando que o nome do botão não é botão do Office, é botão Office. O do é nosso.
É a gente que coloca mais. É botão Office, tá? Então você vai lá no botão do Office, né? E faz o quê? Vai aparecer várias opções. Aí eu não vou em salvar como, eu vou em preparar. Aí tem criptografar documento. Na hora que eu clico em criptografar documento, aí pede uma senha para me digitar. Digito a senha, ok, redigite de novo. Digito a senha de novo e ok, está protegido contra uma senha. E essa senha criptografada, ela não deixa você nem abrir o documento. Yes? Então, vamos lá, let's go. Então, a questão está certa ou errada? Está certa, né? A criptografia, mecanismo de segurança, auxilia na preservação da confidencialidade de um documento. Transforma, por meio de uma chave de codificação, o texto que se pretende proteger. Fica protegido. Show de bola, está correto. Próxima questão. Os e-mails que solicitem informações pessoais, principalmente confidenciais, como senhas e números de documentos de identificação, devem ser postos sob suspeitas pelos usuários, que devem buscar informações sobre a empresa ou pessoa que solicitem tais informações. Certo ou errado? Hein? O professor já ia fazendo assim, né? Certo ou errado? Está correto, tá? Todo e-mail que te pedir qualquer coisa, né? Suspeite, né? E confirme com quem está enviando, se foi ele mesmo quem enviou. Então isso aí está correto. Os e-mails que solicitam informações pessoais, principalmente confidenciais, como senhas e números de documentos de identificação, devem ser postos sob suspeita pelos usuários, que devem buscar informações sobre a empresa ou pessoas que solicitam tais informações. O pessoal já chegou a tal ponto que eles mandam assim: olha, você está com um problema na sua conta do Banco do Brasil, entre com alguns dados pessoais. Aí o cara chega, mas eu não tenho nem conta no Banco do Brasil, né? Então, o cara tem que pensar, até para enviar, como é que se diz? Para enviar o vírus, né? O malware, tem que pensar até isso. Vai que o cara não tem conta no Brasil, é que ele não vai abrir mesmo. Então, vamos lá. Próxima questão. Em caso de dívida sobre... dúvida, né? Desculpem. Em caso de dúvida sobre a procedência da mensagem, os usuários não devem responder ao solicitado, nem seguir nenhuma orientação ou instrução apresentada, devendo deletar imediatamente a mensagem. Certo ou errado? Certo, né? Errado. Não tá certo. Por que eu tenho que apagar imediatamente? Ele só vai começar a agir se eu executar. Se eu não abrir, pronto, não é obrigado eu imediatamente, ele está impondo, tem que apagar imediatamente, tá? Então está errado, tá certo? Eu não sou obrigado a apagar imediatamente, não tem nada que me force, porque não vai acontecer nada se eu não executar, se eu não abrir o e-mail e não executar, não vai acontecer nada, tá ok? Então a questão está errada. Essa daí é muito bacana. Phishing é a tendência de criar páginas falsas, idênticas às oficiais, para capturar informações de usuários dessas páginas. Certo ou errado? Certo, né? O que é phishing? Phishing é pescaria, né? Ele vai pescar, né? Phishing em vez de peixe, é pescaria, ele vai pescar informações. Só que tem que ter cuidado, aí está certa, a resposta é correta. Só que existe o phishing e o farming. Phishing e o farming. E eles são bem parecidos, chegam até a ser confundidos. Professor, phishing é a mesma coisa que farming? Não, não é a mesma coisa. Eles podem até fazer o mesmo objetivo, pescar também. O farming também é pegar informações. Só que o meio como eles fazem é diferente. O phishing
que ele faz? O phishing, ele te bota um link para te ir para uma página falsa. O farming não. Ele te bota uma página sendo verdadeira. O phishing, ele te bota um link. Tu clica e vai para, né, para esse outro site, que ele pode botar o link, linkar com o que ele quiser. Agora o farming não. Tu bota o endereço lá, www.bancodobrasil.com, pá, e enter. Vai para uma página idêntica. Aí já não é mais propriedade do phishing. O phishing, ele falsifica, ele vai através de um link. O farming não. Ele faz deturpar, ele faz um estouro de DNS. Ele falsifica o DNS. Ele não só bota um link e te manda para uma página falsa, não. Ele bota para uma página sendo praticamente a página verdadeira, entre aspas, tá? Por quê? Porque tu botou o endereço e tu foi para a página. Então o farming, ele polui, ele adultera, é o DNS direto. Se tu botar, mesmo tu digitando, se tu tiver com farming no teu computador, que ele está utilizando uma página X, tu pode digitar no navegador que ele vai para a página falsa, coisa que o phishing não faz. O phishing, ele te induz aí para um site falsificado, mas não tu digitar direto na barra de endereços e ele te levar para uma página, né, falsa. Aí quem faz isso é o farming. Todos dois, eles estão em busca de quê? De informações, pescar informações, as informações que tu digita lá no site do banco, tá ok? Então o farming e o phishing, eles funcionam da mesma forma, de maneira diferente. Um te induz aí para um lugar e o outro te leva direto para o lugar, tá certo? É o teu amigão, né, que te leva para tomar um chopp lá toda vez. Esse é o farming, né? O que manda a mensagem é o phishing, né? Então vamos lá, uma analogia aí meio, né, deturpada. Vamos lá. Então próximo. Procedimentos de backup são essenciais para a recuperação dos dados no caso de ocorrência de problemas técnicos no computador. Certo ou errado? Errado ou certo? Certo, né? O professor decide aí que eu quero marcar aqui, né? Então quer dizer que tu só está respondendo o que eu estou respondendo, né? Não... Ok, então olha só. Procedimento de backup. Falou de backup, todo mundo já sabe o que é, né? Backup é uma cópia de segurança. Agora, cuidado. Essa cópia de segurança, né, ela vai perder o sentido dela se você, vamos supor, eu tenho arquivos no meu computador muito importantes, não posso perder. Aí eu faço um backup, né? Ele está no disco C e eu salvo esse backup no disco D. Ele deixa de ser um backup aí. Não entendi, professor. Backup não é uma cópia? É, mas não é qualquer cópia. Essa cópia segue um padrão. Se tu faz uma cópia, se tu faz um backup de arquivos do teu computador e deixa no teu computador, ele vai perder. Que segurança tu vai ter? Deu problema, pegou fogo o computador. E aí? Perdeu tudo, cópia de segurança que estava lá, no lugar errado. Tá ok? Então, quando você faz um backup e deixa no próprio computador, vai perder o sentido de backup. Vai funcionar como uma cópia qualquer. Agora, o backup é uma cópia de segurança e ele tem que ser gravado, salvo, separado, fisicamente, né? Geograficamente, né? Quase um exagero. Geograficamente distinto do teu computador. Aí é um backup, tá ok? Se você faz um backup e deixa no teu próprio computador, deixa de ser um backup, ele vai ser só uma cópia e não vai ser de segurança nenhuma. E esse backup, tá certo? Esse backup que você vai fazer não é o aconselhado, não é que está errado, tá? Se você deixar na própria sala, não é muito aconselhado. Eu comecei a fazer backup do computador e deixei tudo em um armário. Às vezes não é tão seguro. Não é que está errado, mas podia ser, né, ter uma prevenção maior.
Aí o cara vai ser mais dramático. Vai que pega fogo o escritório. Aí tu perde o computador, perde a tua cópia e não dá para reparar mais os dados. E dados não dá para substituir. Tu vai começar a tua vida toda de novo. Tu tem 20 anos de empresa, fez backup de tudo. Perdeu tudo? Meu amigo, é um desespero que bate. Tá? Então tu vai perder a empresa esses anos inteiros. Tá ok? Então, o certo é gravar e salvar longe do local. Em outra sala. Vai que entra um ladrão, não sabe de nada, ele leva tudo, mesmo não sabendo, isso aqui vale alguma coisa, e leva teus backups. Vai embora e leva o teu computador também. Aí complica, né? Enterra, né, o rapaz. Então o que acontece? Olha só, o backup ele tem que estar separado. Professor, pode-se usar a nuvem para guardar? Pode, é muito utilizado a nuvem hoje em dia. Tá? Então vamos voltar à questão, foi só para explicar o backup. Procedimentos de backup são essenciais para a recuperação dos dados no caso de ocorrência de problemas técnicos no computador. Certo, está correto, né? A colocação aí, está correta a questão. Próximo, deixa eu ver só se, olha só, o backup, antes que eu esqueça, né? O backup, ele tem 3 tipos de backup mais utilizados no dia a dia, que é o backup completo, que é o normal, o backup incremental e o backup diferencial. O backup completo, independente de incremental ou diferencial, ele tem que ser feito. É o primeiro a ser feito, ou seja, o completo, ele pode ser chamado de completo ou normal. É a mesma coisa, completo ou normal. Ele é o primeiro a ser criado. O backup de todas as informações. Show de bola, fez esse? E esse backup, ele pode seguir uma sequência, ou pode ser diária, ou pode ser semanal, ou pode ser mensal. Isso aí vai depender da atividade, vai depender do técnico, tá certo? Beleza, por isso eu não vou botar aqui diário ou semanal. Então o que acontece? Primeiro dia, eu faço o backup completo, normal. Segundo dia, o segundo dia, eu vou optar se eu vou fazer incremental ou se eu vou fazer diferencial. Isso aí depende de vários fatores. Eu só vou explicar o que o incremental faz e o que o diferencial faz. O incremental, ele copia tudo que foi alterado e criado, de um dia para o outro ou de uma semana para outra, desde o último normal. Foi feito normal? Beleza. Depois de 2 dias, eu vou fazer o incremental. Então, o que ele faz? Ele copia tudo que desses 2 dias foi criado e alterado. Ele copia tudo que foi criado nesse espaço de tempo, nesses 2 dias. Aí, o que acontece? O incremental, ele marca todos os arquivos que ele fez o backup, tá? Para depois, ele não copiar de novo. Aí, 2 dias depois, eu vou fazer outro incremental. Aí, quando ele vai fazer, ele faz a mesma coisa. Ele faz o backup dos arquivos alterados e dos arquivos criados, alterados e criados. Mas não faz dos que não foram alterados. Ele deixa lá. Não foi alterado? Então, já está feita a cópia. Tá? Então, ele não altera mais. Tá certo? Ele só faz dos alterados. Então, o que acontece? Esse incremental, ele é rápido, o diário, à medida que você vai fazendo, esse backup é rapidinho você fazer. O incremental, ele é rápido nos dias que tu vai fazendo ele. Só que chega no final, quando tu der qualquer tipo de problema, se tu for fazer a restauração dos dados, aí você vai precisar do primeiro e de todos eles. Por quê? Porque o que tem em um não tem no outro. Porque ele marcou e não fez a cópia daquele que não foi alterado de um dia para o outro. E ele, no final, ele vai ser mais lento e vai ser mais trabalhoso. No dia a dia, ele vai ser rapidinho, tu faz o incremental. Agora, no final, aí ele vai ficar mais lento e mais trabalhoso. Mais trabalhoso como, professor? Porque como tu fez o backup, vamos supor, no primeiro dia, tu fez o total, ou seja, o completo, o normal.
tu vai precisar dele. Precisei do normal. Segundo backup, eu preciso dele. Terceiro, eu preciso dele, eu preciso de todos os incrementais. Eu preciso do completo e de todos os incrementais, tá certo? Agora, do diferencial, aí é diferente. Diferencial, ele vai fazer o quê? Ele é acumulativo. O diferencial, ele vai copiar tanto os que foram alterados ou não, e depois ele copia de novo, porque ele não marca. Não entendi, professor. Primeiro você vai fazer quem? Completo de novo. Mudou a situação. Não estou mais criando backup com o incremental. Criei com o backup completo. 2 dias depois eu vou criar o backup diferencial. Aí ele faz o quê? Copia todo mundo que foi alterado e criado novo. Mas com ele não marca ninguém. Aí 4 dias depois eu vou de novo fazer um backup diferencial. Aí o que ele faz? Ele vai copiar quem foi alterado e quem foi criado novo. Só que o que acontece? Ele não marcou ninguém. Então para ele todo mundo é criado novo e alterado. Então ele copia todo mundo. Ele copia todo mundo de novo. Então essa cópia do diferencial, quando ele copia todo mundo porque ele não marcou ninguém, se torna mais lento, porque ele copia todo mundo de novo. Todo mundo é acumulativo. No final, se der defeito, ele vai ser mais rápido restaurar, porque tu só precisa do completo e do último diferencial, porque o último vai ter o de todo dia, que ele começou a copiar todo mundo. Agora o incremental não, tu precisa de tudinho, porque ele não copiou os marcados que não foram alterados, tá? Então o incremental, ele é o mais rápido diário, mas no final ele é mais lento, porque tu precisa de todo mundo. E mais trabalhoso, por quê? Porque às vezes você salva os arquivos do primeiro backup no pendrive, do segundo você pode salvar no CD, no terceiro no HD externo, no quarto no DVD. Aí no final tu precisa de todos esses aparatos, levar para poder completar, né, a restauração do sistema. E no diferencial não, tu precisa só do primeiro e do último, incremental do primeiro e de todos, tá certo? Então vamos lá, voltar aqui para a nossa questão. Problemas técnicos. No que se refere à segurança de informação, julgue o item que se segue. O Worms é um software que, de forma semelhante a um vírus, infecta um programa usando como hospedeiro para se multiplicar e infectar outros computadores, certo ou errado? Gritaram ali errado, né? Então, lendo de novo aí, ó, o Worms é um software que, de forma semelhante a um vírus, infecta um programa, usando como hospedeiro para se multiplicar e infectar outros computadores, né? Olha só, o Worms nós vimos que ele é similar ao vírus, só que um precisa de um hospedeiro e o outro não, tá certo? Ele começa a se replicar. Mas quando a gente fala de hospedeiro, a gente está falando de quê? De arquivos, tá certo? Então aí o Worms é um software, beleza, show de bola, ele é um software, ele é um programa, que de forma semelhante a um vírus, ele é semelhante, não diz que ele é igual, tá? Ele infecta um programa usando-o como hospedeiro, para se multiplicar e infectar outros computadores. Aí ele fez, né, uma colocaçãozinha, hospedeiro. Ele não precisa de hospedeiro para se multiplicar, o vírus precisa, tá certo? Então, ela quase consegue passar o que ela queria, que era fazer você colocar uma resposta errada. Então, o vírus, ele é semelhante, só que ele não precisa de hospedeiro para se multiplicar e infectar outros computadores. O Worms, tá? Não precisa. Então, a questão está errada. Ele não precisa de hospedeiro, tá? Já o vírus, ele precisa, é só essa a diferença, tá? Por isso que comumente acontece aí a complicação, né?
Nenhuma questão. Próxima questão. Um computador em uso na internet é vulnerável ao ataque de vírus, razão porque a instalação e a constante atualização de antivírus são de fundamental importância para evitar contaminação. Certo ou errado? Está correto, tá? O computador que ele é bem atualizado, né, ele é mais difícil ser vulnerável. Ele é vulnerável, mas dificulta mais. Outra coisa, o que acontece com aquelas atualizações? Tá? As atualizações, quem faz as atualizações é o update, que a gente já viu, não é verdade? Junto com a central de ações, ela deixa o teu computador atualizado. Só que como geralmente nossos programas não são propriamente, né, originais, né? Ixi, professor, não fala nisso, professor. Como nossos computadores, às vezes, difícil acontecer, não são originais, né? Então, o que acontece? Quando o computador, ele está com softwares que não são originais, é nesse update, nesse processo que ele faz de atualização, de pequenas atualizações, dependendo da atualização, na hora da atualização, ele, quando chega lá no site da Microsoft, ele olha que o teu serial, que o número do teu Windows não é original, tu não comprou ele, porque não consta no registro dele. Aí o que acontece? Ele manda uma mensagem de volta e essa mensagem carimba o teu computador. Ele bota lá no cantinho lá, você pode ter sido vítima, né, de falsificação, pirataria, não sei o que, blá, 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 tá? Então isso aí são as atualizações. Se você não mandar atualizar, ele não faz isso. Mas se tu não mandar atualizar, o que acontece? Teu software fica vulnerável, tá? Por isso que tem pessoas, tem usuários que já tem um pouco de conhecimento maior para burlar esse carimbo aí. O que ele faz? Ele desabilita, ele desativa o update para não atualizar, para não carimbar o programa, certo? Ele quer burlar uma coisa lá, mas ele acaba ficando vulnerável. Todas essas atualizações da Microsoft, elas são feitas para tornar o teu sistema mais seguro, tá ok? São atualizações. Que atualizações são essas? Essas atualizações é porque os programas, eles já vêm, é complicado falar isso, né? Mas eles já vêm bugados. O Windows, ele já vem com defeito. Não é à toa que são colocados versões de atualizações para corrigir esses defeitos, tá? Porque quem faz os programas são pessoas, são programadores. E com certeza ele não vai fazer algo perfeito. Então vai vir com alguns defeitos que são corrigidos com o passar do tempo. Com o passar que vai aparecendo aqueles defeitos, as atualizações vão tentando corrigir junto com versões que são lançadas do próprio sistema, tá? Então, vamos voltar à questão em si. Então, um computador em uso na internet é vulnerável ao ataque de vírus, razão porque a instalação e a constante atualização de antivírus são de fundamental importância para se evitar contaminação. Não era essa não, não era? Era. Certo, próximo. Isso aí está certo. Tá certo. Próximo. O vírus de computador é assim denominado em virtude de diversas analogias. Analogias, né? São diversas comparações. Comparações poderem ser feitas entre esse tipo de vírus e o vírus orgânico. Certo ou errado? Tá certo, né? O vírus, ele teve esse nome aí em analogia ao vírus orgânico, tá certo? Na sua fase de propagação, de infecção, tá certo? Está correto. Próxima. A transferência de arquivos para pendrives constitui uma forma segura de se realizar backup, uma vez que esses equipamentos não são suscetíveis a malwares, né? Eita droga, essa daí ninguém erra se aparecer.
Claro que os pendrives são totalmente suscetíveis a malwares, a vírus, né? A trojans, tá? Então, está errada a questão, tá? As transferências de arquivos para pendrives constitui uma forma segura de se realizar backup. Aí vem a segunda parte. Até aí está tudo correto. Até aí é uma forma segura. Aí, uma vez que esses equipamentos não são suscetíveis a malwares, aí já tornou tudo errado. Show! No que se refere à segurança da informação, julgue o item que se segue. Diferentemente dos vírus que normalmente causam prejuízos ao computador infectado, o phishing é um tipo de ataque cuja intenção é a coleta de dados pessoais dos usuários. Certo ou errado? Certo. O phishing, ele não está interessado em destruir o teu computador, né, em acabar com o teu sistema. Pelo contrário, ele quer que tudo funcione corretamente, que é para ninguém sentir que ele está ali. Tá ok? Então, está correto aí. Diferentemente de outros vírus que normalmente causam prejuízos ao computador infectados, o phishing é um tipo de ataque cuja intenção é só coletar, pescar, né, informações. Próximo. Em geral, softwares antivírus trabalham com assinaturas de vírus. Assim, para um novo vírus ser detectado pelo software, este precisa conhecer a assinatura desse novo vírus. Certo ou errado? A gente acabou de comentar, né? Ou seja, na aula, né, a gente comenta muitas questões aí que vão surgir. Então está certo, o antivírus, ele tem que ser atualizado todo dia, por isso que tem a questão: professor, meu antivírus é de grátis, é de graça, né? Para que eu vou comprar um? Né? É o pensamento, mas vai nessa aqui, aquele lá de graça não sofre uma atualização diária como o comprado, então não é a mesma coisa, tá ok? Aquele ali de graça, né, que a gente pega na internet, free, ele não tem todas as assinaturas, não está totalmente atualizado todo dia surgem centenas de vírus, todos os dias, para mais, né, para mais. Beleza, próximo. Trojans ou cavalo de Troia são programas capazes de multiplicar-se mediante a infecção de outros programas maiores. Eles não têm o objetivo de controlar o sistema, porém tendem a causar efeitos indesejados. Já os worms causam efeitos altamente destrutivos e irreparáveis. Certo ou errado? Está errado, ele falou o contrário aí, né? Ele falou o contrário. Os trojans ou cavalo de Troia são programas capazes de multiplicar-se. Quem faz isso é os trojans, é os worms, não os trojans. Então está errada aí a questão. Próximo. Ao contrário dos trojans, os worms utilizam o e-mail como principal canal de disseminação, mas não possuem a capacidade de produzir cópias de si mesmo ou de algumas de sua parte. Certo ou errado? De novo errado, né? Porque os worms, eles multiplicam-se, né, automaticamente, eles copiam-se, né? Próxima. Para proteger um computador contra os efeitos de um worms, pode-se utilizar como recurso um firewall pessoal. Certo ou errado? Olha só, firewall não é antivírus, então eu não posso utilizar ele como antivírus, tá certo? O firewall, ele é um meio de proteção. Professor, mas ele não pega, o que o vírus está fazendo, ele não pega? Ele detecta, mas ele não detecta para detectar um vírus. Ele detecta uma ação que pode ser maliciosa, independente que seja vírus ou não. Ele não é um antivírus. O firewall trabalha com a defesa do teu computador contra como se fosse uma invasão, tá certo? Ele funciona como se fosse uma barreira, não
para detectar determinado vírus, tá ok? Então a resposta está errada. Próxima questão. Embora sejam considerados, a gente vai deixar o tempinho final para tentar responder aqui, né, as questões aí que já deixaram aqui. Embora sejam considerados programas, isso aí a gente já leu, né? Não, ainda não leu. Embora sejam considerados programas espiões, os spywares também são desenvolvidos por empresas com o objetivo de coletar legalmente informações acessíveis de usuários. Então está certo. A gente comentou isso aí agora há pouco, que os spywares, eles podem ser usados por mal ou por empresas aí para poder ajudar, saber o que você mais deseja, mais procura na internet. Próximo. Ainda que um computador esteja desconectado de qualquer rede de computadores, ele está sujeito ao ataque de vírus, certo ou errado? Não tem rede, né? Como é que vai infectar o rapaz? Né? Tem os pendrives, né? Então ele está sujeito. Então a resposta é errado, né? Porque está sujeito, mesmo não estando, quer dizer, né? Lembrando, né, que o professor está induzindo ao erro os alunos, né? Está induzindo o erro. Então, mesmo não estando na rede, ele está sujeito, tá? Porque você usa pendrives para levar e trazer arquivos a todo momento. Então, a questão está errada. Ah, tá certa, né? Uhum. Próxima. Professor, o senhor está me induzindo ao erro, professor. Isso aí na sala os alunos ficam loucos. Professor, está certo ou está errado, professor? Então, só para ver se vocês estão ligados aí. Ok, vamos lá. Diferentemente dos antivírus, os anti-spywares agem exclusivamente analisando dados que chegam ao computador por meio de uma rede de computadores, em busca de spywares. Diferente dos antivírus, os anti-spywares. Ele está se referindo a quem aí? Principalmente ao Windows Defender, né, que é padrão. Então, o Windows Defender, como outros anti-spywares, eles analisam justamente apenas os arquivos que fazem isso, tá ok? Então, a resposta está correta, tá? Ainda tem mais alguma aí? Tem, é muita. Próxima. Para que um vírus de computador se torne ativo e dê continuidade ao processo de infecção, é necessário que o programa hospedeiro seja executado. Certo ou errado? Certo. A gente falou ainda há pouco que não podia, né, apagar. Agora, galera, eu tenho algumas perguntas e quem quiser perguntar alguma coisa, tem uma pergunta aqui interessante aqui, ó. Professor, se eu acessar uma intranet, ela já falou de intranet, da minha casa, seria uma intranet ou extranet, tá certo? Então, se é uma, depende, se ela estiver acessando internet, não vai ser intranet, vai continuar sendo extranet, tá ok? Cadê a outra? Isso, o pessoal já está... Eu já acabei, né? Rapidão. Daqui a pouco, né? O rapaz vai voltar para finalizar. Ainda não finalizou, galera. Linux faz parte dos conteúdo da prova. Se cai, fala logo. Essa é uma intimação. O Linux, olha só, não é que o Linux ele não faça parte da prova. Dependendo de como ele é cobrado, aí ele vai fazer parte ou não. Porque o que faz parte da nossa prova é softwares livres. O Linux é software livre? É. Então ele vai fazer. Mas ele vai fazer parte não como cobrado, como a gente cobra o Windows. Não.
A pergunta que pode ser cobrada sobre o Linux é sobre softwares livres, não como operar o Linux, porque aí não tem no nosso edital. Agora que ele pode ser cobrado perguntando assim, o Linux e o Windows, eles são softwares livres? Aí vocês vão responder sim ou não. Aí você não vai poder entrar com recurso. Ah, professor, não tem Linux no meu edital. Não tem Linux, mas tem software livres. E o Linux, ele está perguntando se é um software livre. Então você tem por obrigação saber, né? Na hora que vocês quiserem. Então, olha só, não vai dar para responder todas, então vou passar aqui para o nosso caro cavalheiro e por hoje a gente vai ficando por aqui, a parte de informática, tá certo? Foi bom estar com vocês, obrigado. Estamos encerrando o segundo dia do aulão da PM 2017. Você acabou de acompanhar as dicas de informática com o professor William. Ontem tivemos aula de português e história, hoje tivemos português, legislação e informática. As próximas aulas acontecem no fim de semana que vem, dias 9 e 10 de dezembro, totalizando 4 dias de revisão. As aulas estão sendo transmitidas ao vivo pela TV Assembleia, canal aberto e digital 51.2 ou 17 da TVN. Você pode acompanhar ainda em tempo real pelo Facebook do Governo do Estado. Lembrando que você também pode revisar o conteúdo a partir desta segunda-feira na TV Assembleia. A reprise começa às 9 da noite e nos demais dias às 8 da noite. Na página do Governo do Maranhão no Facebook, você também pode ter acesso às aulas já ministradas. Para quem está acompanhando a revisão presencial, não esqueçam de trazer a apostila nas próximas aulas que acontecem sábado e domingo que vem. Obrigado pela companhia e até lá. Este é o aulão da PM 2017.